Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, até saber que ele tinha passado por todo aquele sofrimento, eu sinceramente nem tinha prestado muito atenção no Raul. Fazia umas 2 ou 3 semanas que ele tinha começado a trabalhar ali com a gente, mas ainda não tínhamos trocado uma palavra. Para mim, ele era apenas mais um funcionário. A gente se cumprimentava, mas nunca passou disso. Até que um dia no refeitório, eu ali almoçando com as minhas colegas de setor, uma delas comentou: coitado do Raul, hein? Barbaridade. Deve ser triste perder tudo, casa, família. Uma outra, que não sabia da história, perguntou: ué, como assim perdeu tudo? O que houve? Você não sabia? A casa dele pegou fogo, não sobrou nada. E nem ninguém para contar a história. Quer dizer, sobrou só ele, né? Olha, eu cheguei a sentir até um arrepio naquela hora, porque não podia imaginar que ele tivesse passado por uma situação tão penosa, tão difícil. Segundo essa nossa colega continuou contando, o Raul morava em Rio Negro. Era casado, tinha 2 filhos, mas tinha perdido a família toda nesse terrível incêndio. Apenas ele tinha conseguido escapar. E ainda porque não estava em casa no momento do incêndio, porque estava no serviço. Eu lembro que olhei para ele, estava sentado assim, numa mesa próxima da nossa, e chegou a me dar um aperto no coração. Meu Deus, tem gente que passa por tanta situação difícil, né? E a gente às vezes reclama da vida, mas de barriga cheia. Você olha para uma pessoa, muitas vezes, e nem imagina o que ela já passou. Eu, por exemplo, jamais podia pensar que ele já tivesse enfrentado tudo aquilo. Segundo essa nossa colega, que parecia estar bem informada de tudo, isso já fazia uns 5 meses que tinha acontecido. Era muito recente. E sabe, depois desse dia, depois que eu soube dessa história, sempre que a gente se esbarrava ali pelos corredores, eu o cumprimentava de um jeito assim, diferente. Procurava ser mais gentil. Até que um dia me aproximei e puxei conversa. Perguntei se ele já estava adaptado ali, se ainda estava tendo alguma dificuldade. E sabe, já naquela nossa primeira conversa, ele começou a se queixar. Começou a contar um monte de coisa que tinha rolado, todas tristes. Sua vida andava difícil, estava muito dolorido recomeçar depois de tudo o que ele tinha perdido. Coitado, fiquei com tanta pena dele. Era muito drama para uma pessoa só. Ele inclusive me contou que depois que perdeu a família, a casa, tudo, ele praticamente se viu obrigado a pedir a conta. Ir embora daquela cidade porque não conseguia suportar as lembranças. Olha, chegou a me cortar o coração só de ouvi-lo contar aquele drama todo. Como já estava quase no fim do intervalo, a gente acabou se despedindo e foi bem nessa hora que ele me falou: escuta, Ivete, eu estou fazendo uma rifa de um relógio. Você não quer comprar um número para me ajudar? Claro, Raul. Imagina, eu compro sim. Imagine se eu não ia ajudar, né? Até porque ele me contou que estava passando dificuldades, que além de ter perdido a família, a casa, ainda estava cheio de dívidas. No fim do nosso expediente, nos encontramos na saída e ele me mostrou a rifa. Só que enquanto eu escolhi uma cota, ele falou: é um relógio masculino, viu, Ivete? Mas não tem problema, viu? Qualquer coisa, se você ganhar, você pode dar de presente pro teu marido, namorado. Eu achei até graça. Marido? Não tenho marido, não. Aliás, nem namorado. Ele olhou para mim como se não tivesse acreditado. Nossa, mas não tem ninguém? Uma mulher tão bonita?
Bonita eu? Ah, por favor, né, Raul? Bom, não tem problema. Se eu ganhar, sabe o que eu posso fazer? Fazer outra rifa. Assim você consegue arrecadar mais um pouco de dinheiro e tentar sair desse sufoco, né? Ele agradeceu, disse que eu era uma pessoa incrível e se afastou. Eu não estava comprando aquela rifa pelo prêmio. Era só para ajudá-lo mesmo. O fato é que a gente acabou se aproximando um pouco mais. Passamos a conversar mais, a almoçar juntos algumas vezes. Ele era um cara assim, bem bacana. Só que, sei lá... Bom, até pelo que tinha acontecido, né? Ele parecia estar depressivo demais. Eu sempre dava um jeito de destacar o sofrimento pelo que ele passou, porque, sei lá, mas dá uma força, dizer que, enfim, ele tinha passado por aquilo tudo, mas dias melhores chegariam, com certeza. Com todos que ele conversava, aliás, ele sempre acabava passando aquela imagem de sofredor, de vítima. Repito, eu até entendia, imagine, mas, de qualquer maneira, era uma coisa que não ajudava. Se isso tivesse acontecido comigo, sei lá, eu também talvez não conseguisse superar. Ele, pelo menos, estava tentando tocar a vida. Estava ali, trabalhando, recomeçando numa outra cidade, longe dos amigos. Aliás, ele me contou que estava morando sozinho. Tinha alugado um quartinho com banheiro perto da casa de um conhecido dele. Aliás, também disso ele se queixava às vezes, que se sentia sozinho, não tinha praticamente ninguém com quem contar. E até por conta disso, um dia eu resolvi convidá-lo para tomar um lanche. No sábado não tinha almoço, ali no refeitório da empresa. O expediente terminava ao meio-dia. Cada um ia embora para sua casa. E naquele sábado, assim que batemos o ponto, eu o encontrei na saída e num impulso. Perguntei se ele queria comer alguma coisa comigo. Ele fez um gesto assim com a mão, dando a entender que estava sem dinheiro. Mas eu falei que não tinha problema, que eu pagava. Outra hora que ele tivesse uma situação melhor, ele retribuiria. Imagine. Ele se abriu num sorriso naquela hora. Enfim, fomos a um lugar ali mesmo, perto da firma. E olha, era para ter sido só um lanche. Mas a gente acabou passando praticamente a tarde toda ali. Conversamos tanto nesse dia. Ele me contou tanta coisa da vida dele, inclusive da infância, adolescência, sabe, coisas que não tinha ainda me contado. Só que é como eu já falei, ele sempre dava um jeitinho de ficar com aquela cara triste e recordar do que tinha passado durante aquele incêndio que tinha levado sua casa e sua família. Além de ficar com pena dele, no entanto, não sei explicar, mas eu acho que comecei a olhar o Raul com outros olhos. Ele não era assim um homem lindo de morrer, galã de novela, não. Mas, não sei, tinha alguma coisa nele que despertava a minha atenção. Era uma espécie de charme, de jeito, assim, que nem eu mesma sabia explicar. Mas que, de algum modo, acabou me atraindo. A minha mãe sempre falou que eu tenho, assim, um instinto maternal. E, às vezes, eu chego a concordar com ela. Talvez tenha sido isso, né? Nesse dia, por exemplo, fomos ao centro juntos e até consegui arrancar uma risada dele. Olha, custou, viu? Antes da gente se despedir, lembro que eu falei: olha, Raul, qualquer sábado eu vou te convidar para jantar com a gente lá em casa. Vou te apresentar minha mãe, minha irmã, minha tia. Tenho certeza que elas vão adorar te conhecer. Foi no impulso que eu falei aquilo. E pelo jeito ele gostou, porque sorriu. O fato é que desde aquele dia, as coisas meio que mudaram entre nós. Sempre que nos víamos no trabalho, por exemplo,
dava para sentir que ele me olhava assim de um jeito diferente. Até que no sábado seguinte, fomos lanchar de novo naquele mesmo lugar e nesse dia não deu para segurar. Até eu me estranhei, pois nunca tinha sido atirada daquele jeito, mas numa certa altura acabei até tomando a iniciativa e a gente acabou se beijando. Tive medo de que ele fosse se retrair, dizer que não estava, talvez, preparado para se envolver com ninguém por enquanto. Afinal de contas, convenhamos, né? Ele tinha perdido toda a família naquela tragédia horrível, e não fazia muito tempo. Só que não. Retribuiu meu beijo com a maior naturalidade. Depois chegou a confessar que já estava com vontade de me beijar fazia tempo. Eu gostei. E por incrível que pareça, aquele foi o único sábado que ele não tocou naquele assunto do incêndio, da perda que ele tinha tido. Na verdade, nem falar muito ele falou, até porque eu não deixei. Não parei de beijá-lo, nem por um segundo. No fim, a gente acabou, sabe, se aproximando assim, um do outro. Até porque não paramos apenas nos beijos, mas fomos até um motel. Foi até uma situação constrangedora, digamos assim, porque tivemos de ir ao motel com um carro de aplicativo. Fazer o quê? Nenhum de nós tinha carro. E eu também tive de pagar a conta do motel, né? Ele só tinha dinheiro para o ônibus. Para resumir, a gente acabou se envolvendo. Depois eu o levei para conhecer minha família, minha casa. Ele, inclusive, acabou se tornando, assim, uma presença constante ali. No sábado, por exemplo, terminava o expediente e íamos direto para casa. Às vezes, ele até dormia lá comigo. Só ia embora no domingo à noite. No fim, foi inevitável e eu acabei me envolvendo mais do que poderia imaginar. Olha, demorou para ele me levar para conhecer o quartinho que alugava e onde morava naqueles últimos meses. Aliás, eu tive de insistir muito para ele me levar até lá para conhecer. Realmente era do jeito que ele falou, uma kitnet. Tinha um quartinho, um banheiro e uma cozinha, assim, bem simplesinha, que era usada por todos os outros inquilinos. Aliás, conheci até o seu amigo também. Um cara assim meio esquisito, meio quietão, na dele. Sei lá, eu confesso que não tive uma boa impressão assim naquele primeiro momento. Foi a primeira e única vez que eu estive naquele lugar. Ele nunca mais quis me levar. Na empresa, não demorou muito e praticamente todo mundo ficou sabendo do nosso envolvimento. Teve gente que criticou, dizendo que eu não estava... Até isso. Chegaram a dizer que eu não estava respeitando o momento do cara. Pelo fato de ele ter perdido a família, não fazia muito tempo. Naquela tragédia. Meu Deus. Sabe, tem pessoa que gosta de se meter na vida dos outros. Se para ele, que era o maior interessado, estava bem, não dava para entender por que as pessoas estavam se metendo e criticando, né? Olha, escutei muita conversa desse tipo. Mas, nessa altura, já estava gostando tanto dele que tudo que eu escutava entrava por um ouvido e saía pelo outro. De mais a mais, eu sabia, sentia que também estava fazendo bem a ele. Eu até o ajudava a vender aquelas rifas, sim, porque ele continuava fazendo. Vendia para o pessoal de casa, para os vizinhos, para os parentes, os amigos. Como também conseguia arrecadar um dinheiro para ajudá-lo. Todo mundo se compadecia quando eu contava a sua história. E também muitos se admiravam pelo fato de ele já estar comigo, fazendo tão pouco tempo que tinha perdido a esposa, enfim.
Sabe, de certo modo, isso me incomodava, me chateava, porque, puxa vida, é como eu já disse, né? Nossa vida, a minha e a dele, devia interessar apenas a nós dois. Um dia cheguei a conversar com ele sobre isso. E ele concordou comigo. Se sentiu mal também. Depois me deu um abraço e falou: não esquenta não, viu? Nem liga. Enfim, fomos levando. Vivendo um dia depois do outro. Tentando superar aquelas pessoas que falavam, os olhares. O problema foi que, dali a algum tempo, eu escutei uma coisa que me deixou tão desnorteada. Sei lá. Lembro que o Raul não tinha ido trabalhar na sexta e também no sábado. E não avisou ninguém na empresa que ia faltar. Nem o chefe. Nem comigo. Ele conversou sobre isso. Como ele não tinha celular na época, eu fiquei nervosa, claro, preocupada. Como ele também não apareceu na empresa no sábado, o que eu fiz? Dei um pulinho até a kitnet, onde ele morava, porque imagine se ele estivesse doente ou passando por alguma dificuldade. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Só que ele também não estava lá. Encontrei só aquele seu amigo, que eu tinha conhecido naquela única vez em que o Raul tinha me levado ali, na casa dele. Perguntei do Raul e o cara falou que não sabia, que não tinha visto. Só que aí, pro meu espanto, ele falou aquela frase que me deixou sem saber o que pensar. Olha, a única coisa que eu sei é que a sogra dele acabou vindo atrás dele aí, esses dias. Sei lá, de repente foi pra casa da mulher. Casa? Mas como assim? Mulher? Mas mulher do Raul? Sim. Ela mora em Rio Negro? Mas a esposa dele... Você tem certeza que... Claro que eu tenho. Olha, eu acho que nesse instante, naquele momento, o homem se deu conta de que estava falando demais. Chegou a ficar assim visivelmente constrangido. Olha, não sei o que o Raul tem com você, mas ele tem esposa, tem filho, inclusive. Olha, eu acho que o senhor deve estar enganado. O Raul, ele perdeu a família, a casa dele pegou fogo, morreu todo mundo. Dessa vez, o cara franziu a testa e fez uma cara de quem não estava entendendo nada. A casa pegou fogo, mas quando foi isso? E como assim morreu todo mundo? Só se isso aconteceu essa semana, porque domingo passado, a mulher dele estava aqui com as crianças. Eu senti aquele gelo na espinha. Que aquele homem estava me contando fazia sentido. O pior era isso. Aliás, não tinha nada a ver com a história que o Raul tinha me contado, para mim e para todo mundo. E o sujeito ainda disse mais, que a família do Raul morava em Rio Negro, que ele tinha vindo embora sozinho para Curitiba para tentar acertar a vida, mas que a ideia era trazer todo mundo depois, quando estivesse estabelecido. Eu comecei a tremer e a suar frio. Meu Deus, aquilo não podia ser verdade. O Raul não podia ter contado todas aquelas mentiras, não apenas para mim, mas para todo mundo. Imagine, inventar que a casa tinha pegado fogo, que tinha perdido a família no incêndio. E depois tem outra, a troco de quê que ele ia contar uma mentira dessa? Olha, eu voltei para casa me sentindo completamente fora de órbita, mas ainda não acreditando no que aquele homem tinha contado. Ele devia ter feito alguma confusão,
Na segunda-feira, o Raul também não apareceu na firma. Mas eu soube que ele tinha ligado para avisar o chefe que havia tido de viajar às pressas para resolver um problema. Somente na quarta-feira falei com ele. E ele agiu com tanta naturalidade, me contando a mesma história que tinha contado para o chefe. Só que quando falei que tinha ido atrás dele, lá na kitnet, e que tinha conversado com aquele seu amigo, e que o amigo tinha contado aquela história esquisita, ele mudou. Senti que ele mudou. Principalmente quando eu falei aquilo. Imagine. Ele falou que era mentira, essa história que a tua casa pegou fogo e você perdeu a família. Falou até que a tua mulher e as crianças estiveram lá na kitnet para te ver semana passada. Tem nada a ver isso, né, Raul? Ele ficou visivelmente embaraçado. Só que não abriu a boca, nem para confirmar, nem para desmentir. E acredite quem quiser. Mas depois disso, mudou da água para o vinho comigo. Passou a me tratar como se a gente não tivesse nada um com o outro. Eu que me considerava sua namorada. Mas do jeito como passou a me tratar, parecia que não éramos mais nada um do outro. Que nunca tinha acontecido absolutamente coisa nenhuma entre nós. Olha, esse homem se afastou de um jeito que eu não consigo até hoje acreditar. Cobrei dele, perguntei o que estava acontecendo. E para minha surpresa, ele só falou aquilo. Não é nada não, Ivete. Não tão legal. Não ando com a minha cabeça muito boa, viu? Você me desculpa. Viu? Olha, eu pensei até que ele fosse melhorar. Com o tempo, voltar a me tratar como antes, mas só piorou. Até que no fim, ele realmente acabou se afastando de mim. Por completo. Para mim, tudo se tornou tão doloroso. Porque, convenhamos, nos víamos todos os dias. Era impossível fingir que não tinha acontecido nada. Aceitar que a gente não tinha mais nada um com o outro. Tentei conversar com ele várias vezes. Mas ele sempre fugia, evitava. Um dia, voltei àquela kitnet que ele alugava. E o confrontei na frente daquele amigo. Até porque eu não tinha conseguido tirar aquilo da cabeça. Se ele tinha mesmo mentido para mim, e tudo indicava que tinha, eu precisava saber, mas da sua boca. Só que é para se ver como são as coisas, né? O infeliz do amigo dele tirou o corpo fora. Olha, dona, eu não sei de nada não, viu? Não quero me meter em rolo. Vocês aí que se entendam, Ele não quis nem confirmar, nem desmentir o que tinha me falado aquele outro dia. Mas conversando com outros vizinhos, eu descobri que sim, um fundo de verdade, pelo menos, havia naquilo que ele tinha contado, naquele primeiro dia. Esse outro vizinho também tinha visto uma mulher e 2 crianças com o Raul uma vez, mas que não sabia o que eram, se eram parentes, se era família. O fato é que se é ou não é mentira a história que ele me contou, e vamos convir, né? Nessas alturas, até eu, que sou uma boba, já cheguei à conclusão de que sim. Precisava mentir desse jeito. Sabe, tem uma amiga minha mãe também fala isso, que ele se aproximou de mim, contando aquela história triste, para tirar algum proveito, se fazer de vítima. Só que ainda fica a pergunta, troco de quê? Vamos convir. Inventar que a família morreu num incêndio, que perdeu tudo, é no mínimo coisa de uma cabeça doente. Será que ele tem realmente algum problema de cabeça? Não digo que ele se aproveitou de mim,
porque fui eu que tomei a iniciativa de me aproximar. Mas, de todo modo, eu o ajudei a vender muita rifa, conseguir doações, inclusive em dinheiro. E olha, se ele realmente mentiu, não deixa de ser a maior decepção da minha vida. Mas nada disso importa perto da saudade que ele deixou aqui dentro de mim. Olha, eu comecei a remexer tanto nessa história, e não sei se ele se sentiu acuado, incomodado comigo. Só sei que pouco tempo depois acabou pedindo a conta. Logo ele, que precisava do serviço, né? Depois disso, nunca mais a gente se viu, nem se falou. Olha, fazia tanto tempo que eu não gostava de verdade de alguém, que eu não me envolvia desse jeito. E no fim, para quê? Para tudo dar em nada. Depois que eu o confrontei, ele mudou, mas mudou de um jeito assim que, sei lá, deve ter se sentido envergonhado por ser pego na mentira. Só pode ter sido isso. Não me deu tempo nem para me acostumar com a falta do seu carinho. Não foi a mentira que ele inventou o que realmente acabou comigo. Se é que realmente é tudo mentira, eu acredito que é, né? Nessa altura. O que realmente acabou comigo, o que judia de mim todo dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu ponho a cabeça no travesseiro. Essa vontade de que Deus me perdoe até de morrer, porque depois que a gente começou a se envolver, eu me apaixonei de tal modo que depois de tudo, aquela indiferença dele, aquele desprezo, aquele olhar de desamor e agora a sua ausência, a saudade, me faz sentir uma morta-viva. Alguém que não tem mais razão para viver.